Por que as pessoas não querem trabalhar com vendas? Cara, eu acho que tem uma série de fatores aí. Eu acho que uma das principais, né, é esse lance de você não gostar do atendimento ao cliente, de você ser uma pessoa mais introvertida, ser uma pessoa mais tímida, achar que não tem as competências e as habilidades necessárias ali, né, ou não gosta de pessoas, né, quer um trabalho de ficar no computador ali, quer um trabalho mais solitário, vamos dizer assim, né? Eu acho que quando eu converso com a galera, a gente faz um monte de entrevista, né, Leandro? A gente conversa com muita gente a respeito de carreira e tal. É, eu acredito que as pessoas que elas não querem trabalhar com vendas de jeito nenhum têm muito essa questão, né, de achar que não consegue negociar bem, achar que não consegue se comunicar direito, muito por causa de medo da rejeição, né? As pessoas elas não gostam de ficar ali naquele negócio tomando não o dia inteiro, ligando para as pessoas, oferecendo, né? Tem essa dificuldade de fazer esse movimento interpessoal, né? Eu acho que é muito uma questão de relacionamento humano, na grande parte das vezes. Tem o lance do estigma do vendedor, que a gente vai falar daqui a pouco, né, que é uma coisa que incomoda um pouco as pessoas, né? O cargo de vendedor, muitas vezes ele é visto como uma coisa pejorativa, né? A gente já falou disso aí um monte de vezes, né, Leandrão? Você falou, eu assumo o meu lance de vendedor, né? Tô muito bem resolvido com isso. Mas tem gente que, por exemplo, é vendedor e você pergunta para ele em que ramo que ele trabalha, né? Pô, você trabalha com o quê? Né, ele fala, não, eu trabalho no setor automotivo. Ah, mas você faz o quê no setor automotivo? Não, eu trabalho numa concessionária, eu vendo os carros. Pô, então você trabalha com vendas, né? Ele coloca o ramo primeiro e vendas por último, né? A gente fala assim, não, eu trabalho na área comercial, trabalho com comercial. Ah, mas o que você faz? Não, pô, treinamento de vendas ou recrutamento de seleção e tal. A gente coloca a área comercial antes da área de atuação, né? O ramo. Então, tem gente que não gosta do cargo, né, Leandro? De ser visto como vendedor, como se a gente fosse uma coisa que faz mal para as outras pessoas, né? Esse estigma do vendedor, ele também é uma barreira ali para algumas pessoas entrarem na profissão. Na minha visão, as pessoas não querem trabalhar com vendas porque elas escutam muitas histórias erradas, ruins, péssimas, de pessoas que tiveram experiências na nossa profissão e não foram bem-sucedidas. Então, eu acho que para falar de não querer trabalhar com vendas, a gente tem que falar um pouco de fracasso na profissão, né? Por que os vendedores fracassam na profissão? E aí acabam indo para outras áreas, outras profissões. Primeiro porque eles entram achando que vai ser fácil. Ah, eu conheço o tal de Daniel. Daniel, pô, conheço o Daniel já há 5 anos, tô vendo que ele tá com um carro melhor, tô vendo que ele tá morando num lugar melhor. Perguntei para ele, ele falou, eu tô trabalhando com vendas, eu tô trabalhando como corretor de imóveis, eu tô trabalhando como corretor de seguros, eu tô vendendo consórcio, enfim. Aí a pessoa olha o Daniel, né, e fala, pô, também quero. Então entra achando que vai ter o mesmo resultado que o Daniel. Então acho que o primeiro ponto de fracasso na profissão é eu entro achando que vai ser fácil. Depois, eu não tenho maturidade suficiente como pessoa, como ser humano, para enfrentar desafio. Porque na primeira semana trabalhando com vendas, eu descubro que não é fácil. E aí eu vou ter que enfrentar desafios para poder começar a vender, começar a arrancar o sim do cliente, começar a fazer com que ele venha até a minha empresa, gerar um lead, fazer uma abordagem, fazer prospecção, fazer levantamento. Quer dizer, eu preciso me desafiar e querer evoluir. E além disso tudo, eu vou ter que aprender o processo comercial, a fazer levantamento de necessidade. É muita coisa. Eu tenho que enfrentar esses desafios. E eu vim única e exclusivamente pelo dinheiro. Eu vim porque eu vi o Daniel ganhando mais. O Daniel trocando de carro, o Daniel indo viajar pra Disney com a filha. Eu falei, pô, o que esse Daniel tá fazendo? Eu quero fazer também, né? E no meu ponto, existem 3 grandes fatores, né, que as pessoas realmente fracassam e elas saem falando mal da profissão, né? Depois de tudo isso que eu falei. Elas chegam no momento em que elas acreditam que já sabem o que precisa saber.
já tem o suficiente para fazer, para executar, quer fazer, né, no peito, na raça. Para que um professor, para que um mentor, para que alguém... Não, por que eu vou pedir para um vendedor mais experiente? Por que eu vou pedir para o Daniel me ensinar? Eu tô vendo ele aqui, não vou pedir não, vou ficar aqui. Né? Eu tenho visão de curto prazo. Esse é um segundo problema, eu tenho visão de curto prazo. Por que eu vou querer me preocupar com o amanhã? Por que eu quero participar, por exemplo, de uma palestra, de um treinamento, de um sábado? Puta, eu vou perder, sei lá, eu quero ir pro boteco, eu quero ir pra praia, eu quero ficar em casa assistindo Netflix. Por que eu vou fazer isso? Ele não consegue enxergar ao longo prazo. Né? Então ela tá num ambiente cheio de desafio, é um ambiente em que a pessoa achou que era fácil vencer, que era fácil ganhar dinheiro e tudo mais. Ela não está conseguindo, ela não quer aprender como fazer, e ela não quer perguntando, né? Ela não quer aprender perguntando como fazer, ela não tem uma visão de longo prazo de se desenvolver. E aí, quando existe um burburinho ali na empresa, não, pô, vamos fazer um treinamento, tal, não sei o quê, não quer treinar, por quê? Porque é perca de tempo. Acha que, não, eu não posso. Né? Eu tenho que vender, tudo mais. Esses três fatores em conjunto acabam fazendo com que esse profissional, essa profissional, não consiga ter sucesso em vendas. E na primeira oportunidade, essa pessoa sai da profissão. E aí vem o ponto. Eu saio da profissão, não saio falando bem. Porque enquanto eu estava tolerando tudo isso, eu não reclamava. Mas agora que eu consegui alguma coisa na minha área, o amigo ouvinte do Spotify não está me enxergando aqui como os colegas do YouTube, mas eu estou fazendo coelhinhos voadores aqui, muitas aspas aqui em cima da minha frase. Agora que eu estou na outra profissão, eu posso falar mal. Então, quando eu vou no churrasco com os amigos, eu só meto pau em quem trabalha com vendas, na profissão de vendas. Quando eu vou, né? Quando eu vou falar com alguém que está pensando, eu só falo mal. Aí, gente, vamos ser sinceros, né? Por que eu vou trabalhar com alguma coisa que eu só estou ouvindo falar mal? Então, as pessoas não... Por que as pessoas não querem trabalhar com vendas? Porque a quantidade de profissionais que fracassam é muito grande. E essas pessoas que fracassam saem falando mal. E quando saem falando mal, quem escuta acaba criando um preconceito. Dani, por que, na sua visão, temos tantos amadores entre nós? Então, né, complementando até a última coisa que você falou, né, tem esse lance das pessoas que fracassaram em vendas e tem o lance dos amadores, né? Os amadores dentro da área comercial, eles transformam a experiência do cliente, Leandrão, em uma experiência ruim. Quando a gente é atendido por um vendedor fraco, por um vendedor ruim, um vendedor que de repente não sabe direito o que ele está fazendo, está mais preocupado em tentar ganhar o dinheiro, que foi o único motivo que fez ele trabalhar com vendas, né? Quando a gente é atendido por essa pessoa, a nossa experiência é péssima. O cara não quer saber da nossa necessidade, ele empurra coisa na gente que a gente não precisa. Muitas vezes consegue fazer uma venda e a gente sai insatisfeito dessa venda, né? E aí a gente, como cliente, a gente começa a ter um pouco de raiva de vendedor, né, Leandrão? E aí quando Exato. eu tenho raiva de determinada profissão, né, quando a gente é mal atendido, em alguns casos, né, tem várias profissões que tem esse estigma, né, que o atendimento ao cliente ele é muito ruim, né? Aí a nossa barreira de entrada, a nossa vontade de trabalhar naquele lugar, né? Porque daí a gente vai ser visto como essa turma, né? Que eu tenho raiva, que eu tenho, né? Que eu não gosto e tudo mais, né? E a área de vendas ela tem muito amador porque a barreira de entrada é baixíssima, né, Leandro? Tem muita oferta, a gente sabe disso, né? A gente trabalha com vagas comerciais, a gente faz recrutamento e seleção de vendedor. A quantidade de empresas precisando de vendedor é gigantesca. É gigantesca. A quantidade de vendedores bons desempregados é pequena. Né, os bons estão tudo trabalhando e ganhando bastante dinheiro. Exato. E aí fica aquele monte de oferta de emprego, né, para trabalhar com vendas,
E para você entrar, você não precisa ter uma faculdade, você não precisa ter algum tipo de certificação, você não precisa ter nada, cara. Você vai na entrevista, você consegue conversar minimamente ali com o dono da loja, qualquer coisa, né? Se você conseguiu se comunicar bem ali, se você falar que você gosta das coisas que está vendendo na loja, que você conhece um pouquinho do ramo ali, muitas vezes você é contratado. A gente tem que entender que o vendedor amador, e a gente teve um episódio, né, comparando o vendedor amador e o vendedor profissional. Quem tiver interesse é só procurar no Spotify, porque é um dos episódios mais escutados até hoje. Mas o vendedor amador, ele pode ser um estágio transitório, porque todo mundo que é profissional hoje, em algum momento da sua carreira foi amador. Às vezes por um curto espaço de tempo, às vezes por um tempo um pouco maior, mas você passa dentro do período de aprendizagem da profissão por um estágio de amadorismo. Você não sabe fazer. Então você vai aprender a fazer, você vai se desenvolver, você vai ter mentores, você vai fazer treinamento, você se desenvolve, você vira um profissional, né? O grande problema quando você tem uma profissão de baixa barreira de entrada é que você tem muitos amadores para poucos profissionais. Então, quando você tem um profissional, como o Dani falou, dificilmente ele fica desempregado. Porque ele está vendendo, ele está ganhando dinheiro. E a gente vai falar daqui a pouco de outros assuntos que fazem sentido. Mas, para mim, os vendedores são desorganizados, né? São vendedores que, por exemplo, não sabem ou não têm ou não querem ter um processo comercial, uma forma, um passo a passo de como ele vende o produto ou o serviço dele. E aí, quando ele não tem o processo, ele não tem técnica de vendas para ele usar durante esse processo, né? Como ele não tem o processo, ele não tem a técnica, ele acaba sofrendo muita rejeição, que é o que o Dani comentou agora há pouco. A rejeição atrapalha muito, por quê? Porque a gente tem que ter muita inteligência emocional para conseguir estar preparado para levar uma rejeição e continuar a vendendo, e continuar a prospectando, e continuar a fazendo gestão de carteira. E aí a gente não vende, a gente fica ansioso, tá chegando o final do mês, a gente não consegue bater a meta, aí será que a gente vai ser mandado embora? Esse comportamento errado leva a gente para um estágio de fracasso, mantém a gente no estado de amadorismo. Esse é o ponto. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!